A gente vai hoje falar um pouco sobre como montar proposta de consultoria e como apresentar, né? Porque não adianta vocês lutarem aí para conquistar cliente e na hora que o cliente ele chegar, der ali um ok para vocês dizendo ok, quero conhecer sobre o teu trabalho, me manda uma proposta, me apresenta, e você não sabe o que danado você vai fazer, né? Então não dá pra gente deixar essa coisa da proposta de lado, tá? Então, eu tinha feito uma sequência nos stories semana passada e assim, a galera pirou com os stories, então eu resolvi fazer uma live pra gente poder aprofundar um pouco mais sobre isso. Então bora lá conversar sobre propostas, né? Apresentação de proposta. Uma coisa é certa, tá, gente? Não adianta, na hora que a gente vai montar uma proposta, né? Apresentar uma proposta, na verdade, a gente não ter feito o trabalho anterior. O que é esse trabalho anterior? É exatamente a gente parar e prospectar os clientes, né? Então, achar esses clientes e ir atrás desses clientes. Não dá simplesmente pra gente ignorar esse fato, tá? Então, uma proposta, depois que você conquistou ali um espaço para você conversar com o cliente, entender a demanda que ele tem, saber se você consegue auxiliar ele ali naquele trabalho. Então, não adianta de nada você fazer tudo isso e na hora a tua proposta ela ser mal apresentada, tá? Então a gente precisa fazer com que essa oportunidade ela não escorra pelo ralo. Literalmente, que ela não escorra pelo ralo. A gente precisa também quebrar um pouco esse medo de parecer amador demais. Parecer que a gente, poxa, mas eu não tenho uma proposta mega bonita. Gente, design é legal, mas tipo, ele não é o que vai fazer a tua proposta vender. É exatamente a tua apresentação, a forma que tu monta, a estrutura da tua proposta que vai fazer com que você consiga realmente ter o ok ali daquele cliente, né? Que você já prospectou, que você marcou uma reunião e que você tá montando ali a proposta da consultoria para ele, tá? Então, eu separei aqui alguns elementos super básicos que eu acho super importantes da gente ter nas propostas, tá? Então, eu tô aqui com minha proposta aberta, eu vou passando ela aqui. Em algumas páginas eu vou apresentar a vocês como que eu faço, por que eu faço dessa forma, tá? Não vou apresentar ela completa, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, assim, pensem que a proposta é para vocês formalizarem essa oferta, tá? É para vocês formalizarem a reunião que vocês fizeram com esse cliente, né? Que vocês foram lá, que vocês conversaram, que você entendeu o que é que ele precisa e você sabe como que você consegue auxiliar. Então, a proposta, né? Tipo, o documento da proposta, você pode usar ela como o envio para o cliente pós-reunião, para você poder confirmar ali tudo que vai ter embutido no teu serviço, valores, como que funciona. Você pode fazer isso na reunião que você está lá, né, de prospecção com o cliente. O cliente ele mostrou interesse, perguntou a você como funciona. Você pode falar para o cliente lá, olha, essa minha consultoria, ela funciona assim, assim, assim. E o valor que eu cobro dela é tanto. Se você já tiver na cabeça quanto que vale aquele serviço que você vai colocar. Caso não, você pode usar lá a planilha de precificação que eu entrego lá dentro do CCP para você poder ir lá, calcular e você poder montar a sua proposta, tá? Então não se preocupa, porque aí você pode entregar essa proposta depois. Caso você não tenha esse valor, que você vai falar para o cliente a proposta que eu faço ela é personalizada, então eu vou montar a sua proposta e eu vou te enviar e dê um prazo, sabe? Você diga, amanhã de manhã eu te entrego, te entrego em 2 dias, te entrego em 3 dias. Dê prazo. Não fique nessa de que, ai, meu Deus. Gente, quando eu comecei, eu pedia 7 dias para enviar uma proposta para o cliente. 7 dias. Por quê? Eu não tinha um modelo de proposta
pronto, um template para poder fazer. Eu não sabia como montar essa estrutura. Então, praticamente, cada cliente novo que eu visitava, cada momento de oportunidade que eu tinha de fechar uma consultoria, eu mudava a proposta que eu tinha, né? Então, eu ficava o tempo todo nessa coisa de pensar como é que eu vou montar, de pensar na estrutura. Até que a gente chegou aqui no escritório em uma estrutura validada, né? Depois de longos anos aí, a gente chegou numa estrutura validada. Eu mudo muitas vezes o design das propostas, né, o template ali, muitas vezes eu mudo porque eu fico ajustando sempre, eu acho que vale a pena atualizar, tá? Mas a estrutura, ela se mantém e é uma estrutura que eu acho muito válida. Inclusive, eu vou passar para vocês aqui hoje uma das páginas da proposta. Eu fiz uma mudança e aí eu comecei a implantar essa mudança aqui agora. Eu achei que foi válido demais. Então, vou passar para vocês já essa versão atualizada, tá? E aí, mas então, o que é que eu quero também, antes de começar a falar necessariamente aqui sobre a proposta? Proposta, gente, ela não é um orçamento, tá? Então, assim, não fica achando que o documento que tu vai entregar da proposta, a única coisa que vale nela é o valor que tá ali, o orçamento, o investimento, tá? Pensa que tu tem que montar essa proposta de uma forma mais robusta, onde você se apresente, onde você se conecte com esse cliente. Então, por mais que você tenha um template pronto, personaliza isso para os clientes, tá? Então, como é que eu faço aqui? Geralmente eu gosto de trazer fotos. Porque nas fotos eu consigo me comunicar com a identidade daquele cliente. Pode ser que eu não tenha fotos do estabelecimento, se for um estabelecimento já existente, talvez eu possa caçar algumas coisas para buscar. Se for um estabelecimento que está em processo de abertura ainda, não existe nada, então eu vou pegar fotos que estão dentro daquela proposta do estabelecimento. Assim eu consigo gerar um relacionamento, uma conexão através da proposta que eu estou enviando para esse cliente, tá? Então, isso é estratégia, tá? Então, pensa sempre que isso é um movimento que vai ser necessário para vocês poderem fazer, para vocês poderem gerar uma conexão maior, tá? Então, mas voltando a essa questão de que a proposta, ela necessariamente não é só o orçamento em si, tá? Um orçamento, se você, sei lá, enviasse uma planilha para o cliente e dissesse, pronto, aqui vai ser o valor da consultoria, ok. Mas não é isso, tá? Então eu quero que vocês parem para vocês montarem a proposta direitinho, seguindo todas as diretrizes aqui que eu utilizo aqui no escritório para a gente poder fazer boas propostas. Então deixa eu mostro a tela para vocês. Por enquanto deixa eu aqui. Mas ó, de início da proposta a gente precisa ter uma capa. Não tem como não ter capa. Então a gente vai precisar ter uma capa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Essa aqui é a capa da minha proposta atual, tá? Então, lembra que eu falei pra vocês que, ó, eu tenho um elemento aqui de foto, onde eu posso trazer a identidade do estabelecimento, ou eu posso trazer fotos reais do estabelecimento, tá? E aí aqui eu consigo fazer com que o cliente, na hora, ele identifique que essa proposta ela foi feita para ele. Eu não fiz só um ajuste aqui colocando o nome do estabelecimento dele dentro do arquivo. Na foto de entrada, assim que o cliente abre a foto, eu tenho uma imagem que se refere a ele, certo? Aqui eu tenho a logo do escritório e aí vocês podem trabalhar com a logo de vocês também, certo? Nessa proposta, eu tenho também, deixa eu ver, acho que eu tô com outra aberta aqui. Ela já muda um pouco a estrutura dessa que eu mostrei, mas deixa eu mostrar essa também. Ó.
Esse aqui é um serviço que eu tenho, que ele é um serviço blocado. Ele é um serviço que eu não vou personalizar para o cliente, tá? Então, é um serviço de análise financeira que a gente faz aqui no escritório. Então, eu já chego com a capa fazendo um convite literal aqui para o cliente. Então, eu não tenho a capa ali onde eu vou me conectar, dizer que isso é uma proposta, que sei lá o que. Não, aqui é uma apresentação de serviço, tá? Então, eu posso, se eu for... Nesse aqui, se eu for para um estabelecimento e o meu objetivo for, não, eu tenho um serviço já que é blocado, então eu tenho esse serviço de análise financeira, ou eu tenho um serviço de treinamento, eu tenho um serviço de ficha técnica. Então vocês podem montar as propostas de vocês baseado no serviço, porque na reunião que vocês estão com o cliente, vocês já vão chegar e vão apresentar como que funciona. Vocês vão ter a apresentação literalmente ali pronta. Vocês já conseguem mostrar como é, passo a passo, tudo direitinho, tá? Mas no caso de coisas personalizadas, que no caso das consultorias, elas são mais personalizadas, aí a gente vai mais para esse primeiro modelo que eu mostrei, que já é uma proposta que a gente consegue personalizar mais para o cliente, tá? Mas então... Aí, a primeira coisa que a gente vai ter é a capa dessa proposta, tá? A segunda coisa que a gente vai ter é a gente fazer uma apresentação nossa, tá? Então, você pode aqui usar uma foto sua, né? Geralmente eu uso foto nossa aqui do escritório, né? Tanto minha quanto de Lerri. Então, pra gente poder se apresentar falando, né, que a gente tá muito feliz de estar montando essa parceria junto com o estabelecimento. E aí eu coloco sempre o nome do estabelecimento, eu me refiro o nome da pessoa que fez a reunião comigo, para eu poder gerar essa proximidade, tá? E aí, depois disso, antes eu fazia assim, eu tinha a página de apresentação, eu mostrava toda a estrutura da consultoria e lá no final do arquivo eu ia para a aba de clientes, né? Clientes que já passaram pelo escritório. Hoje em dia eu tô fazendo dessa forma aqui, ó. Então eu separo aqui uma área para eu poder apresentar o escritório e nessa área aqui eu falo sobre os nossos clientes. Obviamente, não tem todos os clientes aqui. A gente já atendeu mais de 100 estabelecimentos aqui no escritório. Não daria para deixar tudo. Mas eu coloco aqui clientes que são... alguns clientes que passou aqui pela gente. E aí, caso você não tenha clientes ainda, tipo, nunca tive cliente, vai ser meu primeiro cliente se eu fechar. Então, eu não tenho essa aba para preencher. Não tem problema. Se você, por acaso, tiver algum trabalho que se assemelha ao que você vai fazer para aquele cliente, você vai usar essa área como um mini portfólio. Então, em vez de ser nossos clientes, você pode colocar lá nosso trabalho, tipo, como eu trabalho, tipo, alguma coisa nesse sentido, puxando para a expertise que você tem, para a experiência que você tem, tá? Então, você vai puxar para isso. E aí, você pode adaptar essa aba aqui de novos clientes, certo? Depois disso, a gente faz o seguinte, que foi o que eu falei para vocês que eu não fazia. A gente tem, hoje em dia, uma área só para falar de validade da proposta. Como é que a gente fazia antes? A gente fazia a proposta ela era mais enxuta, a gente tinha capa, apresentação, aí vinha para a descrição do serviço, para o escopo do serviço, depois valores, né, investimento, depois nossos clientes e a gente encerrava. E aí na parte do investimento a gente deixava lá embaixo, essa proposta é válida por 15 dias. E aí a gente deixava isso como se fosse uma notinha de rodapé. E aí, muitas vezes, o que é que acontecia? Acontecia, né, do cliente ele pegar a proposta e aí ele não dá retorno, né? Ou ele demorar para dar retorno. A gente
muitas vezes a gente passa o valor para o cliente na reunião, porque a gente consegue sair com um sim ou com um não dele. Mas nem todas as vezes isso é possível. Então, quando isso não é possível, essa questão da validade, como a notinha de rodapé, a gente sentia que ela estava se perdendo no meio do documento. Então, antes de passar o escopo e antes de passar valor, a gente deixou claro uma página para a validade da proposta. Então, é uma página simples, deixa eu mostrar. Uma página simples, onde a gente coloca aqui validade da proposta e faz um textinho. Então, a gente bota outro elemento de... Eu gosto muito de trabalhar com fotos dentro do documento, tá? Isso aí vai muito do gosto de cada um. Vocês podem ver como fica melhor para vocês. Mas eu gosto de trabalhar com a foto, então eu trago aqui uma foto novamente que vai se conectar com o cliente, né? No caso desse cliente, é um cliente existente, então eu consegui pegar fotos na internet do estabelecimento dele. Então eu botei fotos do estabelecimento dele dentro do documento. E aí, nessa parte da validade da proposta, eu coloco a data que essa proposta foi emitida, porque isso é importante, tá, gente? Eu preciso colocar a data que a proposta foi emitida. Como é que eu vou dizer que a proposta está válida por tantos dias se eu não tenho a data que ela foi entregue, tá? Então eu coloco, essa proposta ela foi emitida na data tal e ela está válida até a data tal. Eu não deixo mais, tipo, válido por 15 dias, válido por 7 dias. Eu boto literalmente a data que vai ter ali. Porque isso faz com que o cliente ele perceba realmente qual é o deadline dele, né? Qual é o tempo para ele poder me dar um retorno, para ele me dar uma resposta sobre essa proposta que eu estou entregando a ele. E aí eu explico, né, que caso a negociação ela aconteça após esse período, aconteça dentro desse período, ele está assegurado de ter as mesmas condições e os mesmos valores. Caso ele negocie com a gente posteriormente, né, após essa data da validade da proposta, os valores correm o risco de serem reajustados. Então, a gente deixa isso bem delimitado aqui dentro da proposta para o cliente ele ter certeza do que ele vai adquirir se ele deixar para depois, tá? Por quê? Às vezes a gente pode dar uma condicional para esse cliente, né? A gente pode falar, você está querendo uma proposta você está querendo um serviço de assessoria nosso, e aí nesse serviço de assessoria a gente também vai prestar um serviço de consultoria para tudo e tal serviço, né? Então de ficha técnica, vamos supor. Na assessoria não está incluso ficha técnica, mas eu vou prestar uma consultoria para você de ficha técnica. E aí eu deixei isso embutido para ele, vamos supor, tá? Ali, fiz uma condicional para ele fechar comigo. E aí o cliente ele não me respondeu no período da validade da proposta. Se ele chegar para fechar depois, eu estou assegurada que no documento eu estava falando que a negociação, dentro daquelas condições propostas, elas estavam dentro do documento, baseado naquela data de validade, tá? E aí, depois disso... sim. Então, só para frisar, isso aqui a gente sente que ajudou muito nas negociações, na agilidade de resposta e tudo mais. Então, acho que vale aí para vocês, tá? Outra coisa que a gente faz é a parte do escopo, né? A parte das etapas do projeto, tá? Então, aqui eu monto literalmente uma linha do tempo. Então, eu vou colocar aqui todas as etapas que estão incluídas naquele serviço. E aí, as etapas que fazem parte, né, na verdade, desse serviço. Então, se eu estou fazendo uma consultoria de ficha técnica, por exemplo, eu vou precisar, na etapa 1, fazer acompanhamento de produção, depois eu vou precisar fazer o registro, fotográfico. Aí depois eu tenho a parte de consolidação dessas informações e depois eu tenho entrega. Ou então, se eu for fazer a ficha técnica gerencial e de produção, eu vou partir para coleta de informações de insumos, de embalagens, de preço de compra, para eu poder fazer a precificação, entender os custos e aí poder calcular o resto. Então eu vou especificar cada etapa que eu tenho ali dentro da consultoria que eu estou montando essa proposta, tá?
Então eu monto ela literalmente como uma linhazinha do tempo. Então, ó, eu coloco aqui o escopo e aí eu vou montar essa linha do tempo, tá? Então, vocês podem fazer ela bem grandona. Aqui, na verdade, é o finalzinho. Esse escopo aqui ele era maior, aqui é o finalzinho. Então, vocês podem fazer essa linha do tempo. Geralmente, a primeira página, ela fica... eu não começo do comecinho aqui, tá? Eu começo geralmente daqui ou daqui desse ponto. Deixo uma margem livre aqui, pra gente ter um respiro na página, tá? Então, fica mais ou menos assim, ó. Certo? Eu deixo um respiro aqui, tá? E aí, nessa parte da estrutura do projeto, a gente precisa saber o que a gente vai fazer. Não tem como, gente. Na hora de vocês montarem uma proposta, não tem como vocês não saberem o que vocês vão executar, tá? Então, precisa saber o passo a passo do teu trabalho, porque isso vai fazer com que o cliente ele entenda que existe uma lógica para ele poder ter o resultado final do serviço que tu vai prestar para ele. Então, uma ficha técnica, vamos supor, pode ser que você demore aí, você colocou um cronograma para você entregar com ele com 2 meses, porque você sabe que você vai ter a parte de coleta, consolidação de informação, montar tudo, e tarará, e organizar, e deixar visual, e entregar, e não sei o quê. Então, você botou aí um tempo de execução de 2 meses. Só que o cliente, na hora que comprou, se ele não entende que tem essas etapas, ele nem se organiza para se organizar com a equipe, né? Eu sei que você depois tem outras fases, né? Você vai passar por contrato, você vai passar por uma parte de esclarecer para o cliente ali como que é toda essa condução, né, da consultoria. Mas ainda assim, na proposta é importante, porque é a hora que o cliente ele enxerga de fato o que é que vai ser executado, para ele ter o poder de decisão de dizer se ele compra ou se ele não compra o teu serviço, tá? Então deixa essas etapas bem desenhadas. E aí depois disso a gente vem para a parte do escopo. E aí essa parte do escopo eu faço só um breve resumo ali. Então tá incluído isso, isso e isso, e eu deixo os valores, a forma de pagamento que ele vai ter. Então fica mais ou menos assim. Então, ó, então eu deixo aqui o escopo e eu tenho aqui uma aba de valores aqui para a pessoa poder ver quanto que fica o serviço. E aí, nessa parte, a gente precisa especificar também sobre como funciona esse pagamento. Então, aqui eu deixo de uma forma muito sucinta. Antes a gente fazia de uma forma muito mais complexa, sabe? A gente botava lá o valor, a gente deixava, pode ser pago em 6 vezes, com entrada de tanto, e as demais parcelas com tanto, ou não sei o que. A gente deixava tudo como se fosse a parte do contrato mesmo, sabe? Lá, a parte específica do contrato para a área de pagamento. E aí a gente acabou alterando um pouco aqui. Então a gente pega, a gente coloca, pode ser feito em tantas parcelas. Geralmente a gente parcela aqui pelo tempo de execução do serviço. A gente não deixa parcela para depois, quando o pagamento é via Pix, né? Via depósito mensal, via Pix. Agora, se o cliente, sei lá, for pagar no cartão, for fazer alguma coisa, aí a gente parcela ad infinito aí, do tempo que ele quiser. Porque aí a gente já tem a segurança de que a gente não vai levar calote, né? Então, a gente já levou calote no escritório e a gente gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, a gente fica sempre nessa coisa de calma lá, vamos tentar fazer as coisas de um jeitinho que a gente consegue realmente construir essa proposta, né, para ele e fazer com que esse pagamento ele seja facilitado para ambas as partes, tá? E aí, vocês podem, na proposta, a depender, vocês podem ofertar para ele uma ou duas opções desse serviço que vocês estão fazendo. Então, vamos supor, fiz vendi um treinamento para o cliente, mas aí eu quero colocar algo a mais para ele também. Então, vendi um treinamento, mas eu quero vender uma consultoria de engenharia de cardápio para ele. Então, você pode colocar proposta 1,
você vai botar o escopo, você vai colocar os valores, vai fazer tudo direitinho. E você vai duplicar isso botando proposta 2. E aí você vai colocar a proposta 2, é a proposta 1, mais a consultoria de engenharia de cardápio, por exemplo. E aí o valor fica X, tá? É legal você fazer uma condicional ali para ficar atrativo para o cliente, né? Quando você fizer esse acréscimo de serviço. Porque aí o cliente ele não fica com poder de decisão só de sim ou não, de uma proposta, tá? Que você está enviando, né? De um formato de serviço que você está enviando. Ele consegue ter 2 ali para ele ver qual é o de maior valor para ele poder assinar e poder contratar o teu serviço, tá? Deixa eu mostrar esse outro que eu faço aqui, ó. Esse aqui é a proposta de consultoria que eu falei, e eu falei para vocês que eu tenho alguns serviços que são blocados, né? Nesse serviço blocado eu já faço a apresentação do serviço em si. Então, ó. Então eu deixo uma explicação aqui de como que funciona, tá? Então, no caso desse aqui é para a parte financeira. Então aqui eu tô pegando na dor do cliente, né? Você pode estar perdendo dinheiro sem que você perceba. Isso acontece por conta disso, disso e disso. O impacto é isso, isso e isso. Então eu venho aqui, eu mostro para ele como que funciona. Ó, então como que funciona o nosso processo. E aí eu vou desenhar para ele a forma que funciona esse processo todinho, tá? E aí eu pego no final, eu deixo aqui uma chamada para ação, né? Para ele, tipo, para ele poder fazer esse serviço conosco. Esse serviço aqui a gente majoritariamente faz ele só virtual, a gente não faz ele presencial. Então a gente consegue atender aí galera do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Então a gente já deixa esse documento com o link para chamar a gente no WhatsApp, poder falar e tudo mais. Então vale a pena vocês pensarem aí também, se vocês tiverem um serviço, eu não vou ficar fazendo consultoria personalizada, não vou ficar fazendo isso, o meu serviço vai ser, sei lá, fazer treinamento de cozinha, treinamento de técnicas básicas ali para a equipe, treinamento de tal coisa. E aí vai ser isso. Então você monta a sua proposta, na verdade ela vai ser a apresentação do serviço, tá? Fernanda, esse serviço que eu faço online, exclusivamente online, ele é um serviço de análise financeira, tá? Então, aí eu tô mostrando aqui que, tipo, eu deixo uma área específica no documento com link para chamar a gente direto no WhatsApp. Porque esse aqui eu deixo eu deixo esse PDF liberado na internet, entende? Então, se a pessoa ver, ela quiser, ela pode me chamar diretamente pelo link que tem no arquivo. O outro não, porque a outra proposta de consultoria ela é baseada em reunião, é uma coisa personalizada. Então, eu nem preciso deixar o link do WhatsApp da gente, porque eu já tenho contato com essa pessoa já tem meu WhatsApp na hora, né? Eu já vou enviar para ela no WhatsApp também, para reforçar. Eu não gosto de enviar sem ter a apresentação ao vivo ali com a pessoa, mostrando realmente, tá? E aí isso é outra dica para vocês também. Todo o processo de apresentação de proposta, eu gosto de fazer essa apresentação cara a cara, sabe? Eu não gosto de pegar e enviar no WhatsApp. Então, cara, é muito complicado quando a gente envia no WhatsApp, porque a gente não consegue explicar para o cliente o que é o serviço em si. Então, isso faz com que o cliente, muitas vezes, ele não perceba valor naquele produto, né? Naquele serviço que a gente montou. Porque não teve a nossa explicação, ele só fez ler um PDF. Se brincar, ele nem lê. Ele abre o arquivo, ele vai direto para a página, ele corre o dedo assim, ó, direto para a página que tem o valor que vai custar. Então, a gente perde todo o trabalho que a gente teve montando a estrutura da proposta, porque o cliente ele foi só no valor. Então, o cliente que vai estar procurando você por preço vai existir, meu Deus, vão existir vários. Só que eu não acredito muito que é pelo preço que a gente deve se posicionar, sabe?
Claro que no começo de carreira, né, na consultoria, a gente vai ali ainda com muito medo de cobrar, fica muito inseguro e fica querendo cobrar barato. Mas, tipo, isso com o tempo passa. E deve passar. Se não passar, deve passar. Então, a gente precisa trazer valor para o nosso trabalho. O que é que a gente faz? O que a gente faz para trazer valor para o nosso trabalho, tá? Já fiz algumas lives falando sobre isso. Posso aprofundar em outras mais para frente também com vocês, certo? Mas, então, na proposta, eu mostrei para vocês o escopo, né? E aí, a gente finaliza com uma página, né? Com, tipo, se a pessoa tem dúvidas para falar com a gente deixa os dados da gente de e-mail, de telefone, normal, porque isso é importante. Mesmo que o cliente ele tenha os nossos dados, a gente reforça aqui a questão do WhatsApp, da questão do e-mail, caso ele tenha alguma dúvida, ele queira falar. Até porque, tipo, o WhatsApp que fica aqui, por exemplo, no nosso arquivo, é o WhatsApp que direciona para a Lerri, não é para mim. Muitas vezes o cliente, na hora que ele está prospectando a gente, né? Então, eles falam comigo, mas aí na hora da negociação final, eu quero que ele vá para a Lerri. Então, quando tem dúvidas, alguma coisa, se ele não vier falar diretamente comigo, ele for olhar pelo arquivo, ele vai ter o contato de Lerri para ele poder fazer o fechamento, fazer a negociação. Então, é a forma como a gente se divide aqui. Mas, eu acho legal ter uma área dessa, né, para dúvidas, porque, tipo, o cliente, por mais que, se você só enviar pelo WhatsApp, isso aqui é uma página que, se o cliente ele olhar toda a tua proposta, todo o arquivo, ele vai olhar isso aqui, ele vai dizer, poxa, que massa, eu consigo tirar dúvidas com ele, porque eu tenho dúvidas, certo? E aí, depois, a gente finaliza de uma forma muito simples assim, ó. A gente deixa só uma página com a logo da nossa empresa e, tipo, explicando o que a gente faz, né? A parte a gente deixa aqui consultoria e serviços para negócios de alimentação. Então, a gente deixa essa página aqui aberta, muito mais com o intuito da gente ter um fechamento mais bonitinho, sem ser um fechamento brusco ali, só com a questão do serviço de investimento, de dúvidas, etc. Então, a gente fecha com dúvidas e fecha com essa parte final. Naquele outro que eu mostrei para vocês, que é um serviço blocado, aí a gente já fecha com o que a gente chama de chamada para ação, né? Que é tipo, ó, bora, e aí, vamos lá fechar, porque aí já é uma coisa mais direcionada, não tem muito esse processo de personalização. Mas aí vocês podem ajustar da forma que vocês mais acharem legal, né? Uma coisa que é interessante na hora, porque assim, o que para mim vale muito é na hora que a gente estiver com o cliente em reunião, a gente apresentar a proposta. Não deu para apresentar a proposta na primeira reunião que você fez com ele, porque você vai montar a sua proposta do zero. Não tem problema, você diz pra ele, ó, fulano, consigo terminar a tua proposta amanhã, depois de amanhã. Bora marcar uma reunião pra te apresentar? E aí você marca uma outra reunião com ele. Não diz que você vai enviar no WhatsApp, tá? Tenta marcar um outro momento, porque aí nesse outro momento que você vai ter com ele, né, essa reunião, você para e você apresenta o seu serviço, trazendo percepção de valor. Então você vai mostrar, olha, ele já vai estar vendo a personalização que você fez, mas aí você vai trazendo na sua fala a construção. Então, quando ele vê, por exemplo, o escopo lá, a linha do tempo, aí ele vai lá ver, um serviço de ficha técnica, por exemplo. Eu tenho aqui acompanhamento da produção. Tenho catalogação. Tipo, eu gosto de deixar o que é a etapa e fazer um breve descritivo embaixo. Mas mesmo com esse breve descritivo, na hora que eu estou explicando para o cliente, eu trago isso de uma forma muito mais densa. Então eu vou explicar para ele a rotina que vai ter ali. Então eu vou dizer para ele, olha, a gente precisa marcar
com antecedência para eu poder fazer as fichas técnicas. De preferência, a gente pode selecionar. Então, dá para fazer, sei lá, tantas fichas técnicas num dia. Então, a gente precisa selecionar quais vão ser as produções que vão ser feitas para as fichas técnicas. E aí, a gente pode escolher de tal modelo ou de tal modelo para fazer essa ficha técnica. Então, eu vou explicando para ele, por conta disso, eu preciso disso aqui. E aí, eu vou naquela etapa que eu estou trabalhando ali, que eu estou mostrando para ele. Então, eu preciso cumprir essa etapa dessa forma, dessa forma, dessa forma, por conta disso. E aí, ele entende mais a fundo como vai ser a execução do trabalho, entende? É muito mais fácil dele perceber ali. E, às vezes, ele pode ter até alguma coisa que ele diz, poxa, Rô, não vai funcionar dessa forma. Aqui eu não vou conseguir fazer desse jeito. E aí, eu entendo ali esse ponto que ele trouxe e vejo se eu tenho uma solução para isso e oferto uma solução para ele. Então, eu posso dizer, então, beleza, sei lá, eu não consigo fazer em tal horário para acompanhar a equipe, mas eu consigo fazer em outro horário, eu consigo, em vez de a gente fazer, sei lá, 5 fichas no dia, a gente bota só 3, porque a equipe é pequena, eu sei que ocupa muito tempo do colaborador junto comigo, qualquer coisa desse tipo, tá? Então eu vou trazer a solução ali para ele, para mostrar para ele de que isso não é um empecilho para ele contratar o serviço, tá? Quando a gente tá ao vivo é muito mais fácil da gente negociar e da gente quebrar essas objeções. Então, isso acaba ajudando muito vocês na hora que vocês estiverem fazendo essas propostas de serviço, tá? E aí, gente, eu sei que pode até dar um frio na barriga, dizer, poxa, Rô, marquei uma reunião, vou ter que marcar outra para apresentar, só para apresentar. Cara, eu sei que dá frio na barriga, mas faça. Por quê? Na hora que você faz, você vai treinar esse teu poder de negociação. Eu sei que é complexo. Eu sei que dá frio na barriga. Meu Deus, quando eu comecei, gente, eu tinha dores de barriga antes de reunião. Muitas dores de barriga antes da reunião. Porque eu ficava tão nervosa. Mas, tipo, a gente precisa exercitar isso para se tornar natural e a gente conseguir fazer isso com mais naturalidade mesmo, certo? No começo eu falei pra vocês que o design, ele não é a coisa, tipo, mais importante, né? Mas é importante você ter ali um caprichozinho, né? Não faz o negócio de qualquer jeito, pelo amor de Deus, tá? Mas o que é que eu quero, né? Eu falei já pra vocês aqui, eu separei aqui dicas pra essa apresentação, né? Que é você apresentar o documento em PDF ali, bonitinho, mas você fazer essa apresentação ao vivo com ele, né? Gente, em hipótese nenhuma, Rô, vocês podem escolher fazer pelo WhatsApp, tá? Não tem problema. Se vocês quiserem enviar pelo WhatsApp, tudo bem. Mas em hipótese nenhuma, façam um envio em formato de texto no WhatsApp, velho. Pelo amor de Deus, não façam isso com vocês. Na hora que vocês fazem, sei lá, você envia, fulano, pronto, a proposta está pronta, a tua consultoria vai ser aqui, é uma consultoria de elaboração de cardápio e vai custar X. E tu manda isso em formato de texto no WhatsApp. Pelo amor de Deus, não façam isso. Organizem pelo menos esse documento, esse arquivo da proposta. E no melhor dos mundos, façam a reunião para vocês apresentarem a proposta ao vivo junto com o cliente, tá? Outra coisa, gente, isso é tão básico, mas muita gente erra nisso, que é nomear o arquivo. Nomeia o arquivo de forma profissional. Então, assim, de preferência, coloca lá, proposta, consultoria, nome do restaurante. De preferência, o básico. Proposta de consultoria, nome do restaurante. Por quê? Pelo amor de Deus, não façam, sei lá, modelo de, sei lá o quê, consultoria XXX, sabe? Ou um nome estrambólico ali, que você baixa, sei lá, se você fizer no Canva, eu gosto muito de fazer no Canva, e aí você pega, baixa e às vezes você não nomeia o arquivo, aí fica com o nome de um template que você está utilizando, ou fica com um nome esquisito quando você baixa.
E aí, cara, renomeia o teu arquivo e coloca proposta de consultoria, restaurante e tal, certo? Isso é muito, muito importante, tá? Aqui eu já sou mais noiada com as coisas, mas é coisa de gente que trabalha com gestão de projetos. Mas eu já faço umas nomenclaturas que elas são mais de gestão de projetos mesmo, sabe? Então eu tenho código, eu tenho os negócios assim para poder utilizar, para nomear os arquivos. Mas vocês podem fazer da forma simples. Proposta de consultoria, nome do estabelecimento. Outra coisa, evita fazer um excesso de texto muito grande. Excesso de texto muito grande é uma redundância péssima, né? Mas evita colocar muito bloco de texto. Deixa respiro, deixa espaçado. Feito eu mostrei para vocês lá na parte da linha do tempo, né? Na parte da estrutura, do escopo. Então, tô começando, eu não começo da margem esquerda, sabe? Eu vou dar um afastamento ali, como se fosse um parágrafo, né? Um negócio ali, um respiro. E eu começo o texto até a margem direita, tá? Lembrem sempre, né, que a gente aqui lê da esquerda para a direita. Então, até na hora de vocês alinharem o texto, não deixem texto alinhado no modelo centralizado ou no modelo à direita. Deixem sempre o texto à esquerda, porque aí vocês conseguem ter o que o nosso olhar ele capta, né, no processo de leitura. A gente lê sempre assim. Então, deixa o texto alinhado à esquerda, certo? Não deixa centralizado também, porque quando fica centralizado, fica aquele negócio assim. A gente usa centralizado, sei lá, a gente aqui no Instagram, mas profissionalmente em arquivos, não, tá? Outra coisa, pelo amor de Deus, revisem o português da proposta que vocês enviam. Então, vocês podem fazer isso utilizando o ChatGPT. Pega o arquivo de vocês, coloca no ChatGPT e diz: Chat, vê se tem algum erro de português. E aí ele vai te dizer se tem algum erro de português ou não, tá? Mas revisa isso também, porque acaba sendo muito importante para vocês nesse processo. E terminem sempre o arquivo com... Vocês podem terminar o arquivo com alguma frase ou com alguma coisa assim, que sei lá, uma coisa mais inspiradora ou uma coisa mais chamando a pessoa para ação, né? Feito eu mostrei um dos arquivos aqui para vocês, chamando para ação. Ou vocês podem só se dispor, né? Feito eu coloquei dúvidas, fala conosco. Ou você pode simplesmente, sei lá, colocar alguma coisa tipo, né? Uma frase inspiracional, alguma coisa do tipo ali. Depende muito do perfil que você tem, certo? E lembra que a venda do teu serviço, ela não é a venda desse PDF que tu tá montando de proposta. Você tá vendendo ali um serviço. E esse serviço, ele tem ali um contexto, tá? Então você precisa entender a estrutura, você precisa precificar, você precisa se apresentar, se conectar com o cliente. Tudo isso vai ser importante, tá? Eu montei tópicos de como vocês fazerem essa estrutura, né? Na verdade, tópicos da estrutura da proposta. Então, se vocês escreverem aqui, como é? Deixa eu ver qual foi o nome que eu botei. Eu acho que foi estrutura ou foi proposta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só atualizar aqui. Se vocês escreverem proposta aqui na live, vai chegar no direct de vocês essa estrutura inteira da proposta, tá? Então, só que escrevam, mas não saiam, tá? Escrevam, mas não saiam. Mas escreve aqui nos comentários da live proposta. E você vai receber a estrutura que eu apresentei aqui pra vocês. A estrutura que eu utilizo, tá? E aí, se vocês quiserem, vocês podem escrever isso em algum story também, que aí aparece pra vocês, certo? Caso não chegue o da live agora, vocês podem ir lá no story e comentar a proposta e vai chegar pra vocês. Então, vai ter lá essa estrutura pra vocês. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, vai chegar essa estrutura para vocês da proposta. Lá vai ter tópico a tópico. Cada página dessa que
que eu mostrei a vocês aqui, certo? Então, vai chegar em formato de texto, né, para vocês poderem utilizar e para vocês poderem montar a proposta de vocês sem esquecer absolutamente nada que deve conter lá dentro, tá? Além disso, lembrem-se sempre que esse processo de vocês montarem a proposta, por mais que seja uma coisa importante, o que é mais importante para você nesse momento é você prospectar clientes, é você ir atrás de possíveis clientes. Então, produz conteúdo, mostra o que tu tá fazendo, mostra os teus bastidores, literalmente bate na porta de alguns estabelecimentos, se coloca como chefe consultor, para você poder ter pessoas chegando com interesse no seu serviço, para você poder exercitar a proposta. E aí, a depender, você vai vendo aí como que fica essa proposta para você, tá? Mas espero que vocês tenham aprendido, que tenham gostado. Eu acabei mostrando muitas coisas aqui da proposta que eu utilizo no escritório, né? Mostrando a imagem. Espero que vocês tenham aproveitado, que tenham gostado. E se vocês desejarem lives que são assim mais técnicas, mostrando como fazer tal coisa, me avisem, conversem comigo lá no direct, porque aí eu fico, né, sabendo que vocês estão querendo coisas mais técnicas que eu trago aqui pra vocês, pra gente poder aprofundar um pouco mais esses assuntos, certo? Então eu espero que tenham gostado. Se preparem, inclusive, pra quem não é meu aluno ainda, vai ter Black Friday, então eu aguardo vocês na Black Friday. Aproveitem que vai estar com uma condição mega especial para vocês virarem meus alunos e poderem aprender não só a estrutura de proposta, mas receberem os templates de todos os documentos que são necessários para você dentro da consultoria, né? Então lá dentro tem modelo de contrato, tem template de proposta, tem template de muitas coisas, de como você apresenta o cardápio que você elabora. Tem muita coisa. E para quem tá chegando agora, a gente já tá no final, mas se você quiser receber a estrutura da proposta que eu apresentei aqui, é só você comentar proposta aqui na live, que você vai receber lá no seu direct a estrutura dessa proposta que eu apresentei aqui, tá? Como que você monta ela. Caso não dê tempo de você comentar aqui na live, pode ir lá em qualquer story meu que tá ativo e você escreve lá proposta e vai aparecer para você a estrutura da proposta, certo? Então, meu povo, a gente se vê na próxima semana. Temos lives todas as segundas-feiras, até segunda, e a gente se vê nos stories e no feed. Cheiro, meu povo. Tchau, tchau.